Olá, nono ano de Geografia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos discutir lá no livro de Geografia, no livro didático, na página 54, a erosão e a salinização do solo australiano e também os impactos sobre a pesca e os corais na página 55 e 56. Tá ok? Então, sobre a erosão e salinização do solo australiano, nós temos algumas questões que a gente precisa entender. Como que acontece esse processo de salinização? Isso tem que ficar bem claro para vocês durante o vídeo, tá? E também quais que foram os fatores que levaram a essa degradação do solo australiano e quais que são as medidas que o governo está tomando para tentar reverter essas situações. Assim como a questão dos impactos sobre a pesca e os corais, né? A gente sabe que a Austrália tem um patrimônio tombado pela Unesco, que é a Barreira de Corais Australianas, que fica ao leste da Austrália e ao nordeste. É uma barreira de corais gigantesca, né, onde tem uma diversidade muito grande da fauna e da flora marinha, tá? E é um dos ecossistemas muito vulneráveis, né? As questões de oscilação climática e também a questão de contaminação das águas oceânicas, que a gente já estudou a questão da contaminação das águas oceânicas. Tá ok. Mas sobre a questão da erosão sobre o território australiano, está muito ligada à questão socioeconômica, né? A gente sabe que a Austrália recebe um fluxo de migrantes muito grandes da região leste, né, africana. Países do leste da África migram muito para aquela região, as pessoas, e também do sudeste asiático, né? Então nós temos um grande fluxo de migração para aquela região. E é, o padrão de vida, por ser a Austrália, né, o país mais desenvolvido economicamente dentro do conjunto dos países que formam o continente oceânico, né, o alto padrão de vida preocupa os governos, porque a gente sabe que um alto padrão de vida requer mais exploração dos recursos naturais oferecidos naquele território. Então, a partir da década de 1980, o governo australiano incentivou a expansão da lavoura agrícola e a colonização do interior do território. Porém, a expansão agrícola e agropecuária requer um desflorestamento das áreas, né? Ou seja, tem que haver um desmatamento das regiões para que se avance a produtividade agrícola e a produção agropecuária dos rebanhos, né? Principalmente os rebanhos de gado e de ovinos naquela região. Então, nós temos que entender, como a gente já entendeu, né, em aulas anteriores, quando nós estudamos o relevo e o clima e a vegetação da Austrália, a gente sabe que grande parte da Austrália é formada de desertos, com uma pequena faixa mais litorânea de florestas, né, com folhas mais densas. Então, todo o interior da Austrália e todo o norte da Austrália, ele tem um grande deserto. Esse grande deserto requer a gente imaginar, né, ou a gente entender que são solos mais perenes, são solos mais arenosos, né, e que têm uma capacidade de infiltração de água muito grande, retém muita água, né. Ao mesmo tempo, as temperaturas são mais elevadas e também é um solo mais permeável à degradação, devido ao processo erosivo. Então, expande a lavoura agrícola, né, e ao mesmo tempo expande as áreas de criação de animais, retirando a pouca vegetação da região. As chuvas causam um impacto maior no solo, causando um processo erosivo com mais frequência, ou seja, o solo é carregado para as partes mais baixas devido, né, à formação da erosão. A chuva vem, não tem raízes, não tem cobertura vegetal, né? O processo de evapotranspiração, que é o bombeamento que a vegetação faz da umidade para a atmosfera, reduz, diminuindo as chuvas e ocasionando problemas ambientais seríssimos. Então você tem perca do solo e você tem uma redução no nível hídrico da região, fazendo com que o volume dos rios abaixe, né? Conforme diminui a chuva na região, porque é uma sequência. Você desmata, automaticamente você deixa o solo sem cobertura vegetal. O solo já era arenoso, né?
Esse solo arenoso fica mais suscetível à erosão, pois a chuva vem e forma, né, uma correnteza em cima desse solo, porque não tem raízes, não tem cobertura vegetal, e automaticamente a velocidade que a água pega nessa região acaba que levando os sedimentos desse solo para as regiões mais baixas, para os leitos dos rios, assoreando os rios e também levando as camadas, o chamado horizonte A, né? Porque o solo é formado basicamente de 3 horizontes. O A, que é a camada superficial de 10 a 15 centímetros, aonde tem rica matéria orgânica, decomposição de animais e vegetais, que é a camada fértil do solo. O horizonte B, que é o horizonte mais profundo, onde se localiza, né, os minerais, sais minerais, e o horizonte A, B, né, e o horizonte C, aonde estão a fragmentação das rochas matrizes, que geralmente é um solo mais pobre e mais profundo. Tá? Então, diante dessa situação, com o carregamento dessa camada, desse horizonte A superficial, todos os nutrientes da terra vão embora. O solo fica fraco, né? Aí diminui as chuvas, porque sem a vegetação não tem o processo de evapotranspiração, que é o bombeamento da umidade para a atmosfera, provocando a umidade atmosférica e automaticamente as chuvas, né? O solo vai ficando mais fraco, a temperatura aumenta, né? Sem cobertura vegetal, as terras expostas ao sol quente acabam sofrendo um processo de laterização, que é um processo de empobrecimento do solo, porque vai diminuindo a quantidade de nutrientes, assim como a quantidade de matéria orgânica e também a quantidade de sais minerais que existe nesse solo, tornando-o mais pobre, né? Ou seja, acarreta uma baixa produtividade, sem falar na questão do impacto ambiental. Esses sedimentos são carregados para os rios, né, que junto com, né, que somado à falta de chuva, reduz a capacidade de obtenção de água nesses cursos, né, tornando os rios com volume de água menor, né, com captação de água menor. O aumento das cidades também capta mais água desses rios, provocando também um volume de água menor desses rios. E quando esses rios chegam ao oceano, né, automaticamente a correnteza deles é menor devido ao volume de água e há um avanço das águas do oceano sobre esses rios, provocando uma maior salinidade. Assim também como a questão das áreas irrigadas, né, porque a gente já viu que a agricultura gasta 70% da água potável, então automaticamente quando você irriga um solo, você está tirando água de reservatórios como lagos, como represas, barragens em rios e até dos próprios rios, né, que abastecem esses lagos e essas barragens. Então, automaticamente, a água dos rios tem uma certa quantidade de sal e esse sal é jogado nas lavouras. Se o solo encharca demais, há o perigo do sal que está nas camadas mais profundas subir para a superfície, provocando a salinidade do solo. E assim também como há o processo de irrigação, quando você joga a água sobre a plantação, né, parte da água evapora, no entanto, o sal que contém na água dos rios, né, acaba que ficando sob o solo e aumentando a quantidade de sal nesse solo. Automaticamente o solo vai ficando infértil, né, a produtividade do solo vai diminuindo. Então o governo, né, tem feito algumas medidas para limitar, né, essas áreas de desmatamento que tanto degradaram o solo na Austrália. E até é uma questão muito complicada, porque tem um padrão de vida alto. Então, quer dizer que essas sociedades consomem muito da natureza, dos seus recursos naturais. E o governo tem que viabilizar a possibilidade de uma economia que garanta o padrão de vida dessa população e, ao mesmo tempo, não destrua o ambiente. Porque se destruir o ambiente, amanhã ou depois não vai ter condições de se produzir mais. E vai gerar, né, uma reação em cadeia. Principalmente na região de Outback, né, mais para o interior da Austrália, os rebanhos, né, e a criação de animais têm prejudicado muito a degradação do solo nessa região, tá ok? Porque as pastagens, o gado come a pastagem, retira, mata, o gado come a pastagem e a quantidade de matéria orgânica, né, que fica em decomposição no solo, ela é mínima.
num solo já bastante arenoso, né? O capim cresce, o gado come, vai retirando os nutrientes da terra e não há reposição de uma cobertura vegetal. Então, automaticamente vai acontecendo um empobrecimento e uma arenização do solo, que fica mais suscetível às erosões. Nós temos ali na página 54 uma imagem, né, do processo erosivo, que vai se depositando os sedimentos da erosão nas áreas mais baixas, né? Aqueles processos erosivos ali, ó, a gente classifica eles, geograficamente falando, né, em termo geográfico, é como vossoroca ou mossorocas, né? Que são as ravinas, né? Esses processos erosivos que a água vai, quando bate diretamente ao solo, vai carregando as partículas do solo para as partes mais baixas. Ok, pessoal. Uma questão que está ligada diretamente à questão do solo pobre, né? Porque como a gente entende, né, o clima e a vegetação e as paisagens naturais, de modo geral, estão muito interligadas, né? O clima tem a ver com o relevo, tem a ver com as zonas de iluminação da terra, tem a ver com os recursos hídricos, florestais, né? Composição do solo. E isso também afeta os oceanos, porque as águas dos oceanos, as águas dos rios, elas retiram os nutrientes da terra, né? Na medida que chove, escorre para os rios, que acaba formando os rios, né? Os mananciais. E esses sais minerais e esses nutrientes do solo são transportados pelos rios e chegam até o oceano, né? Então, se você tem uma água oceânica que é alimentada por rios de uma região pobre em sais minerais e matéria orgânica, os nutrientes também da água do oceano na faixa litorânea vai ser mais baixos, ocasionando uma menor produção de peixes e de vida aquática. No caso da zona marinha exclusiva da Austrália, e aí relatando que zona marinha exclusiva, né, ou zona exclusiva de atuação de um país, né, se restringe a 370 quilômetros do litoral, né, a partir da plataforma continental até a plataforma plataforma mesoatlântica, que é a extensão do continente que começa a ir para o fundo do mar, a gente chama de plataforma mesoatlântica, né? São 370 metros para o interior do oceano, que são águas de exclusividade do país, né? Ou seja, o país tem o direito de pescar, explorar os recursos minerais naquela região. Ele só pode permitir que outros países explorem nessas águas continentais exclusivas se ele fizer a permissão através de documentação. Mas é exclusividade. Inclusive, até a marinha local do país domina essa região através dos seus navios, né? Aquela história do espaço aéreo, lembra quando você vê nos filmes? Um avião entra no espaço aéreo de um país, então ele é advertido a voltar, se identificar, ou então ele será abatido. Mesma coisa são nas águas oceânicas, né? A Marinha tem como objetivo identificar essas embarcações e qualquer embarcação que entra nessa zona exclusiva que é de domínio do território, no caso australiano, como pode ser o domínio do território de cada país. E as águas internacionais, que ficam a 370 quilômetros a partir daí. Aí todos os países podem estar explorando os recursos do oceano, certo? Então, diante dessa situação, o que você tem? A Austrália com uma das costas continentais maiores do mundo, né? Porque o país australiano é praticamente uma ilha, né? Ele fica em 55º lugar na posição do ranking de produtos, né, de pesca. Por quê? Porque tem uma vida marinha mais pobre no sentido de volume de peixes nessa região, devido ao fato que se o continente é um continente de solo pobre, automaticamente as águas dessa região, porque os rios vão trazer poucos nutrientes e a pesca, a vida marinha vai ser mais pobre. Em relação à questão da barreira de corais, que é muito famosa, né? Inclusive é um patrimônio tombado pela Unesco, né? Um patrimônio da humanidade, ela possui mais de 2.000 quilômetros e ela está localizada no nordeste e no leste do continente da Austrália, do país australiano. Né? Você tem uma imagem aí na página 55, onde você vê um mergulhador aí, né, passeando sobre essa barreira de corais. O que seria uma barreira de corais?
Barreira de corais é uma formação calcária, né, que acontece pela deposição e decomposição dos animais que vivem naquela região, que a sua estrutura acaba que formando uma grande, né, estrutura calcária, e nessa estrutura calcária vai se abrigando, né, micro-organismos, animais e peixes, e vai cobrindo também pela fauna marinha, pela flora e pela fauna marinha, né? E ali acaba que virando um refúgio. Por quê? Na medida que ela vai se construindo no fundo do mar como se fosse um grande muro, né? Ela também evita, né, vamos dizer assim, as correntes marinhas, marinhas que são mais violentas, causando águas mais mansas, e ali acaba que virando uma espécie de condomínio, vamos dizer assim, um condomínio para os peixes, né? E no caso da barreira de corais, ela é muito importante porque o volume de espécies que vivem e se reproduzem nessas águas é como se fosse um berçário gigante, né? A barreira de corais é importante para filtrar a água do oceano, também como para, né, local de sobrevivência e habitat de várias espécies diferenciadas, que muitas vezes são endêmicas daquela região, só existe devido àquela barreira. Mas só que as barreiras de corais, elas são muito suscetíveis, né, à questão de mudança de clima, porque o clima alterado, a poluição do mar, ou mesmo o efeito estufa, pode ocasionar oscilações na temperatura da água. E a oscilação na temperatura da água provoca o chamado branqueamento dos corais, que vocês podem ver lá na página 55. Eles vão ficando brancos, eles vão perdendo a cor. E eles ficam mais suscetíveis a doenças. Devido ao quê? Né? Lá na barreira de corais existe um processo de simbiose. O que seria a simbiose? Seria quando dois seres vivos de espécies diferentes, né, conseguem viver em companhia, né, aproveitando dos benefícios dos outros, né? Então, o que seria isso? Lá nas barreiras de corais existe uma microalga chamada zooxantelas, né? Elas servem de alimento para os corais, dando a cor verde neles e ao mesmo tempo eles se alimentam desses micro-organismos, dessas microalgas, as zooxantelas. Quando a água do oceano esquenta, essas águas vão embora, elas migram para outras regiões de água mais frias e automaticamente o coral fica sem a alga para poder se alimentar. Aí ele começa a ficar claro, vai ficando branco, como se fosse uma névoa que existe por cima dele, e sem alimento ele vai ficando fraco e mais suscetível às doenças e ele pode morrer, tá? Então, em 2016, nós tivemos aí uma grande, né, ataque desse branqueamento nos corais, que acabou que perdendo 22% de parte dos corais da Austrália, tá? E tem uma previsão que agora para 2020, né, se perderia também uma grande quantidade, devido à contaminação das águas oceânicas, derramamento de petróleo, né, pesticidas que vêm com a erosão das regiões agrícolas, todo o processo erosivo na Austrália, que é muito grande, que acaba levando pesticidas para dentro dos rios e vão parar nos oceanos, né, complexos industriais, portuários, que derramam produtos químicos no oceano, né, o próprio efeito global do aquecimento, que tem mudado a temperatura dos oceanos. Então, tudo isso provoca mudanças, porque esses corais são muito frágeis. Mas, ao mesmo tempo, é muito preocupante porque eles são o berço da vida marinha, né? E a morte desses corais significa o fim, né? A dizimação de muitas espécies e também o empobrecimento, né, da fauna marinha, porque o coral é um refúgio para os animais. É ali que eles procriam, é ali que eles se alimentam, né? E é dali que acaba se povoando o oceano, né? Então, é uma preocupação muito grande, certo?